Olá, eu me chamo Dayan Siebre e esse vídeo hoje é especificamente para dois tipos de pessoas. O primeiro delas é aquela pessoa que sofre de um problema muito doloroso chamado gota. É uma doença que vem do ácido úrico. E para o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que gosta de se cuidar para não sofrer disso. Você já ouviu falar de ácido úrico? Eu tenho um ácido úrico elevado, comidas que aumentam o ácido úrico. Nesse vídeo você vai saber quais são os alimentos vilões, quais são os alimentos que vão te ajudar a prevenir o ácido úrico e quais são aqueles alimentos que são mitos, que as pessoas acham que pioram o ácido úrico e na verdade não pioram, porque já foram derrubados esses conceitos. Mas antes de começar a assistir esse vídeo, eu quero te pedir, gentilmente, desce um pouquinho essa tela e vai lá no botão de inscrever-se e venha fazer parte dessa grande família de saúde, qualidade de vida, energia, motivação que não para de crescer no nosso Brasil e pelo mundo. Se inscreve, tem um botãozinho que faz assim, inscrever-se e vem fazer parte desse canal. Aperta o sininho para te dar notificação e começa logo dando like nesse vídeo porque você vai gostar. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo muito bem o que é o ácido úrico, como é que ele adoece você e o que fazer, tá claro? Então existem duas partes de ácido úrico no nosso corpo. Existe o ácido úrico que nós produzimos devido ao nosso metabolismo, existe o ácido úrico que nós ingerimos através dos alimentos. É muito importante você fazer exames de sangue para saber o quanto está teu ácido úrico. Por exemplo, nas mulheres, se ele passar de 5,7 a 6 miligramas por decilitro, isso é um sinal de alerta. E nos homens, se for maior que 7, também é um sinal de alerta. E eu quero falar para você, porque tudo eu já tive, né, gente? Então, não é à toa que eu me especializei nisso. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, esse meu dedo aqui começou a doer, que eu não conseguia nem passar a seta do carro. Doía. Então minha articulação estava inflamando. Eu comecei a perceber através de exames de sangue que eu fiz, não sei por que eu fiz, mas que o meu ácido úrico estava elevado. Eu comecei a mudar a minha rotina, o meu dia a dia e nunca mais isso aconteceu. Então, esse vídeo é para te motivar a fazer a mesma coisa. Engraçado que algumas pessoas têm elevação discreta do ácido úrico e não sentem nada. E outras têm a mesma elevação e começam a ter sintomas, como dores articulares, como cálculos nos rins. E, inclusive, cálculo nos rins de ácido úrico não é tão comum. O mais comum é o cálculo de oxalato de cálcio, né? Então, as pedras nos rins. Então, ácido úrico também pode causar pedra nos rins. Tudo isso devido a uma predisposição genética. Então, existem pessoas mais predispostas a terem problemas com ácido úrico. A minha família, por exemplo, muitos homens têm esse problema. E isso é muito uma doença de homem. Então, do jeito que as mulheres sofrem com muitas coisas, como TPM, como mioma, como problemas de câncer de mama, o homem não ficou para trás. O homem também tem suas doenças específicas, como câncer de próstata, como a crescimento benigno da próstata, como também o ácido úrico. Então é mais uma doença de homem. Então se a mulher tiver gota, tiver ácido úrico elevado, com dores nas articulações, é porque a coisa não está muito bem. Agora, o que contribui para elevar esse ácido úrico? Então preciso que você entenda o que é uma purina. Purina é o elemento que vem das proteínas. Então as purinas são absorvidas via oral, pela alimentação, e vão para o fígado. O fígado pega essa purina e transforma em ácido úrico e manda para o organismo, porque ele tem suas funções. Não é à toa que nós produzimos ácido úrico também, porque ele é útil no organismo para várias reações. E do fígado manda para o sangue e do sangue passa para os rins. Então os rins eliminam esse ácido úrico pela urina. Porém, quando a ingestão é muito alta, quando você está com doses muito elevadas no sangue de ácido úrico, o rim não dá conta e ele começa a se acumular no sangue e depois nas articulações. Então o ácido úrico, quando chega nas articulações, o nosso corpo entende que é um invasor e manda para lá células de defesa, células anti-inflamatórias, leucócitos, linfócitos e fica aquela coisa inflamada e dolorida. E essa coisa inflamada e dolorida é a crise de gota. Então, gota é esse processo de inflamação nas articulações decorrente do ácido úrico elevado. Então, só ter ácido úrico elevado sem sintomas não é gota. E se essa inflamação começa a se tornar uma coisa crônica, toda semana acontece, todo mês aparece, começa a formar um gelzinho dentro das articulações e às vezes até do lado de fora, formando caroços, formando uma inflamação mais endurecida. Você já deve ter visto alguém com problema de ácido úrico, com caroços nas articulações, com elevações na pele. Chega até a complicar do ponto de vista estético. E isso é um sofrimento para quem apresenta esses caroços do ácido úrico. As pessoas passam a usar camisa manga comprida para que ninguém veja. E a articulação mais comumente, a primeira a ser atingida, é a articulação do dedão do pé, do grandão. Então, se você é gordo, se você é homem, barrigudo,
toma muita cerveja e está comendo muita carne e teu dedão do pé ficou inflamado, você provavelmente está tendo uma crise de ácido úrico, mas precisa ver os exames de sangue. E o nome dessa lesão no pé é o podagra. Quem são os pacientes que merecem cuidados especiais? Primeiramente, o obeso tem mais chance de ter problema com ácido úrico. Segundo, o barrigudo, mesmo sem ser obeso. Pessoas que têm excesso na produção de ácido úrico, que são justamente essas, o obeso, o barrigudo. E pessoas que têm falhas na eliminação do ácido úrico, que são geralmente pessoas com problemas renais, ou insuficiência renal crônica, pessoas com diabetes, ou pessoas que têm as duas coisas, que comem proteínas em excesso e também têm problemas de falha de eliminação. Através dos exames de sangue e urina, nós podemos detectar se essa pessoa é uma pessoa que produz demais ácido úrico ou é uma pessoa que tem falha na eliminação. Então, a alimentação, ela vai depender muito desse tipo, de que tipo você é. Se você é um produtor exagerado ou se você é um mau excretor. Então, você foi ao médico, detectou que o ácido úrico está elevado, você tem que reduzir a ingesta de proteínas para reduzir as purinas. Existem pessoas com deficiências genéticas raras também que têm problema de elevar o ácido úrico. Às vezes doenças ligadas ao sangue também podem elevar o ácido úrico. Desidratação, você que bebe pouca água, também pode ter o ácido úrico elevado. Pessoas que têm uso contínuo de AS, ácido acetil salicílico, muitas vezes para afinar o sangue, pode elevar o ácido úrico também. E o médico tem que estar atento a esses medicamentos que essas pessoas tomam. E pessoas que fazem uso de diuréticos também podem ter elevação de ácido úrico. Álcool, bebida alcoólica, aumenta também o ácido úrico. Não só o ácido úrico, mas também diminui a sua excreção. Ah, mas álcool é tão bom. É, mas não em excesso. Tudo em excesso mata. E principalmente se você toma álcool com embutido, ou seja, se você toma vinho em excesso, cerveja em excesso, com a velha tábua de frios. Salame, presunto, calabresa, aí você vai ter ácido úrico com certeza. Uma coisa que não pode ser deixada de falar aqui, é muito importante que vocês entendam e escutem com o coração, é uma relação entre a dieta paleo. Eu falei num vídeo atrás sobre a dieta paleo. A dieta paleo é uma dieta rica em proteína. O grande problema são as pessoas que usam a dieta paleo radicalmente, sem comer nada além de proteína e durante longos períodos. Você quer emagrecer, você quer ficar sarado, quer ficar seco, abdômen trincado, faz a dieta paleo, não tem problema. Mas o problema é você exagerar na dose. Só comer carne e proteína, só. Não, você tem que variar. O teu cardápio tem que ser balanceado também. A dieta tem que ser uma dieta que te emagreça, mas não te adoeça. Pode até ser a dieta da moda, mas não vai ser a dieta que vai ser boa para a tua vida. Ah, eu quero usar a dieta paleo. Usa, mas usa um determinado tempo. Depois faz como eu faço hoje em dia. Uso dieta paleo, mas eu coloco no meio do dia alguns carboidratos, legumes, frutas. E tem que ser colorida a tua dieta. Então querem deixar bem claro aqui que dieta paleo não é errado. Errado é o exagero. Aquelas pessoas que passam o dia inteiro comendo ovo e frango. Ovo e frango. São pessoas que têm uma tendência muito grande a ter ácido úrico elevado. A vitamina C, ela diminui as chances de você ter problema com ácido úrico. E o pH do corpo pode aumentar as chances de você ter ácido úrico. Ou seja, pHs mais ácidos. Então, por isso que é importante água com limão, para deixar o teu corpo mais alcalino. Quais são os vilões? Os alimentos vilões, e eu quero lembrar para você aqui, vilões que aumentam o ácido úrico. Carnes e mariscos. Claro que você pode comer, mas eu estou falando aqui para pessoas que têm o ácido úrico elevado. Daiane, você falou que carne é bom. É bom, mas se você tem ácido úrico elevado, começa a aliviar. Vísceras, principalmente. Fígado, moela, rins, tudo isso tem que ser evitado porque tem ácido úrico elevado. Coração de galinha. O fígado, por exemplo, é um ótimo alimento, rico em vitaminas do complexo B, principalmente B12, proteínas, mas na crise do ácido úrico tem que ser suspenso. Embutidos, como já falamos, caldos de carne artificiais, açúcares refinados, cerveja é o pior vilão das bebidas alcoólicas para quem tem ácido úrico. Então, você vai tomar cerveja? Então, para num primeiro copo, se teu ácido úrico é elevado. O problema é o exagero. Ovas de peixe, cavala, anchova e aquela cervejinha com ova de peixe, hein? Pão branco, bolo, biscoito, bolacha, farinha branca, suco de fruta, tem frutose, você quebrou as fibras, assim como muitos refrigerantes e suco de caixinha adoçados com frutose. Mortadela, sardinhas enlatadas, tudo isso faz mal para o ácido úrico, principalmente para quem já tem. Agora existe um mito que é evite as leguminosas. Isso é mito. Você pode comer sim, tendo ou não ácido úrico. Como feijão, ervilha, pode comer. Soja, grão de bico, vem verdade que a soja brasileira, a maioria está contaminada, eu não aconselho também. Cogumelos comestíveis, couve-flor e espinafre, tudo isso está liberado. Já foi
já foi provado que não faz mal. Ah, mas antigamente os médicos diziam que não podiam. Os trabalhos são observacionais. Por isso que na medicina e na nutrição, muitas vezes você fala que uma coisa é boa, depois de 5, 10 anos aquela coisa é ruim, ou vice-versa, porque você está observando aquele grupo de pessoas em trabalhos científicos. Quais são os alimentos protetores que não te deixam elevar o ácido úrico? Legumes e verduras, salada, chuchu, abobrinha, cenoura, chás, frutas cítricas como limão, goiaba, acerola, laranja. Então, resumindo a história, dieta balanceada, alimentos que devem ser evitados, alimentos que devem ser ingeridos, alimentos que são mitos, que não fazem mal algum, exercício físico, e você pode usar também uma coisa chamada pata de vaca. Pata de vaca é um chá que você faz de uma folha, também conhecida por mororó. Então, saiba que ácido úrico é uma coisa que pode ser trabalhada, pode ser evitada e depende de você. Coloca aqui embaixo se você tem ácido úrico, você conhece alguém, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Viva com saúde e compaixão. Um abraço no coração.